Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa série Perguntas e Respostas, que é a pergunta que você me deixa aí no Facebook, que é a pergunta que você me deixa aí no Instagram, que é a pergunta que você deixa no YouTube. Eu separo alguns vídeos então para tirar essas dúvidas com vocês. Vocês ficam bravos comigo, né? Que eu não respondo o pessoal lá nas redes sociais. São mais de 500 perguntas, 200 perguntas no dia. Então se eu fosse parar para responder todo mundo, né, eu teria até que deixar a medicina de lado e parar de trabalhar. Então eu separo uma época do ano para tirar essas dúvidas com você. E quem sabe a tua pergunta não está aqui em mais um capítulo da nossa série Perguntas e Respostas. Que eu sempre falo, a dúvida de 1 é a dúvida de 100, é a dúvida de 1000, é a dúvida de 10 mil. Então se você quiser saber mais sobre a saúde do nosso órgão mais nobre, que é o nosso coração, fica comigo até o final do vídeo. E roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Estamos dando continuidade à nossa série Perguntas e Respostas, que é a pergunta que você me deixa aí no YouTube, Instagram, Facebook. Eu separo, compilo alguns vídeos em alguma época do ano e tiro essas dúvidas com vocês, tá? Vamos lá, são perguntas gerais, perguntas abrangentes. E será que a tua pergunta está aqui? Será que você foi o premiado? Será que é a tua pergunta que eu vou responder? Então fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá, pergunta número 1. Isabel Ribeiro. Sou contra remédio, só que minha pressão está sempre alta. Tento por um tempo fazer exercício, mas ela não controla. Passei no cardiologista que passou atenolol, mas não quero tomar porque eu sei que faz mal. Me ajuda, doutor? Pois, Isabel, você não tem que ser contra medicamento, você tem que ser a favor de um bom tratamento. Então existe aquela hipertensão, que é a grande maioria dos casos, em que o paciente não vai poder ficar sem tratamento medicamentoso. Lembre-se, as medicações estão aí para nos ajudar. A gente sabe que quem controla bem a pressão tem uma qualidade de vida melhor e consegue viver por muito mais tempo, por anos, por décadas a mais, do que aquela pessoa que não controla a sua hipertensão. Então não tenha medo do medicamento, o medicamento está aí para te ajudar. Tá? São N estudos que mostram, que comprovam que os antihipertensivos aumentam a sobrevida do paciente hipertenso. Então tenha medo sim de você ficar com níveis mantidos e elevados acima de 140 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica e ou 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica, que é o que caracteriza a hipertensão arterial, tá? E não tenha medo de medicamento, o medicamento está aí para te ajudar. Com relação ao atenolol, na grande maioria das vezes, essa classe de medicamentos do atenolol, que são os beta-bloqueadores, não são medicações de primeira escolha para o tratamento da hipertensão, tá? Então volte no teu cardiologista, converse com ele. Existem outros medicamentos que comprovaram aí um benefício superior ao atenolol, tanto no controle da hipertensão arterial como no aumento da sobrevida. Por exemplo, os inibidores da ECA, ramipril, perindopril, até o captopril mais antigo, o enalapril mais antigo, são medicamentos aí de primeira linha. Os BRA, os bloqueadores do receptor de angiotensina, são medicamentos de primeira linha. Os diuréticos tiazídicos e os tiazídicos light são medicamentos de primeira linha. Né? Os bloqueadores do canal de cálcio, por exemplo, o amlodipino, por exemplo, são medicamentos de primeira linha. Então o atenolol, geralmente, cada caso é um caso, mas geralmente a gente deixa os beta-bloqueadores como quinta, sexta opção de tratamento antihipertensivo, tá? Mas não tenha medo do tratamento, tenha medo sim da hipertensão arterial. Hipertensão arterial que é a doença responsável por 400 mil mortes por ano só aqui no Brasil, pessoal. Olha quanta gente que ela mata todos os anos no Brasil e a partir do momento que você tem o diagnóstico, você tem que procurar um cardiologista para começar o tratamento o quanto antes. Na grande maioria das vezes vai ser até necessário 2 ou mais classes de medicamentos para controlar bem a pressão arterial. A gente sabe que a grande maioria dos pacientes vão precisar de mais de um remédio aí para manter a tua pressão 12/8, para manter a tua pressão bem controlada. Tá bom, Isabel? Espero ter tirado essa dúvida, então não tenha medo do medicamento, tenha medo da hipertensão arterial. Vamos lá, segunda pergunta? Antônio Soares. Fui alcoólatra durante muitos anos. Bebia pinga todos os dias. Achava que não ia me fazer mal. Muita gente assim no Brasil. Fiz um raio-x esses tempos, o médico disse que meu coração tá grande por causa da bebida. É verdade? Realmente, Antônio, quem faz uso de bebida alcoólica por muitos anos, principalmente a bebida destilada, né? Você pega a cachaça ali, deve ter em torno de 40% de álcool, mais ou menos, né? 8 vezes mais do que a cerveja, por exemplo, que já é prejudicial.
que pode acontecer? O paciente que é alcoólatra, ele pode desenvolver a miocardiopatia alcoólica dilatada, em que o coração, por toxicidade alcoólica, ele aumenta de tamanho, ele aumentando de tamanho, ele evolui para insuficiência cardíaca. Porque o coração, que é para ser do tamanho de um punho, às vezes pela miocardiopatia dilatada alcoólica, ela fica com o dobro, com o triplo do tamanho aqui na caixa torácica e não consegue bater mais adequadamente e evolui para insuficiência cardíaca. Então, não raro, eu atendo pacientes que foram alcoólatras, que é o teu caso, mesmo assim pararam de beber, mas evoluíram para essa dilatação do coração e muitas vezes com evolução para coração fraco. Então isso realmente pode acontecer. Então você que toma bebida alcoólica, principalmente você que gosta daquele destilado, que acha que está tomando em grandes quantidades, você tem que procurar um cardiologista. Na própria anamnese, exame físico, no eletrocardiograma já dá para ter uma ideia se o teu coração está dilatado, se o teu coração está aumentado e se você tem insuficiência cardíaca. Mas a gente consegue fazer o diagnóstico aqui com muita precisão, inclusive a gente faz na clínica através do ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Combinado então? Então se você bebe demais, procurar um cardiologista, ele vai solicitar dentre os exames, o exame clássico aí para avaliar a função do coração é o ecocardiograma transtorácico. Ele passa em cima do ultrassom que passa aqui em cima do coração. Tá bom? Mas pode ter sido por conta disso mesmo e no raio-x já dá para avaliar que o coração realmente fica aumentado. A gente nota que no raio-x a gente já consegue ver o desenho do coração e a gente nota que está aumentado. Tá bom? Espero ter respondido a tua pergunta. Qualquer dúvida você deixa aqui outra pergunta que eu vou responder nos próximos vídeos. Eu vou fazer mais 3 vídeos ainda de perguntas e respostas, hein, pessoal? Então vamos lá, será que a tua pergunta está aqui? Vamos ver. Aparecida Trevisan. Um vídeo na internet, vi um vídeo na internet dizendo que o colesterol é importante e que manter em níveis altos é importante para a nossa saúde. É isso mesmo, doutor? Cada um fala uma coisa, não sei em quem acredito. É, Aparecido, acredita que em mim, que o que eu vou falar é baseado em evidência, baseado em estudo científico. Então, com relação ao colesterol, o colesterol é sim importante para o nosso corpo, mas o colesterol deve ser mantido em níveis normais, né? A gente tem que manter o nível do LDL colesterol, que é o colesterol ruim, dentro dos níveis estabelecidos. Então, o colesterol é importante? Ajuda a produzir hormônio, por exemplo? Ajuda. Ajuda a constituir ali a membrana celular? Ajuda. Mas o excesso do LDL colesterol e quando você tem o HDL baixo, o que ocorre? Você acelera o processo da aterosclerose. Você acelera o processo de acúmulo de gordura lá nas suas artérias. Dentre as artérias das coronárias, que são as artérias do coração. Isso são N estudos, pessoal. Já fiz um vídeo aí falando das estatinas, né, que é do tratamento, um dos tratamentos. Depois você vai lá e assiste também. Mas quando você mantém o LDL aumentado com o HDL baixo, você acelera então o entupimento das suas artérias, é o que faz você ter uma maior probabilidade de ter um infarto no futuro. E eu vejo na prática clínica, aquele paciente que tem o colesterol aumentado, principalmente com hipercolesterolemia familiar, que é quando mantém um LDL lá acima de 190, é batata. A gente pede lá ultrassom de carótidas, a gente pede a tomografia, angiotomografia das coronárias, vai aparecer placa de gordura. Isso em todo mundo que não faz o tratamento. Então, a partir do momento, descobriu que o teu LDL está descontrolado, procure um cardiologista, vá atrás do tratamento. Muitas vezes na alimentação e no exercício físico já é possível reduzir ali discretamente o LDL colesterol, mas em muitos casos vai ser necessário o uso de terapia medicamentosa. Hoje existem medicamentos excelentes aí para o controle do colesterol, até medicamentos novos agora que você aplica uma injeção lá a cada 6 meses e você controla muito bem o teu colesterol. Então tem tratamento aí de todos os tipos, que você não pode se conformar com esse LDL colesterol aumentado, que com certeza vai diminuir a tua sobrevida, vai diminuir a tua qualidade de vida. Tá bom? Combinado? Então, acredito ter respondido e tirado essa dúvida aí para não ficar dúvida mais. Colesterol é importante? É, mas você deve manter em níveis normais para que não tenha problema. Eu sempre não falo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você tem o colesterol ali tranquilo, beleza, benéfico. Se você tem o excesso do colesterol, vai te fazer muito mal para a tua saúde, acredite nisso. Tá bom, combinado? Vamos para a última pergunta, vamos lá para mais uma pergunta então, vamos responder aqui. Jandira Queiroz. Doutor Iano, sou diabética há 10 anos e tomo minhas medicações direitinho. 10 anos. Vi em um vídeo que você falou da hemoglobina glicada, HB glicada. A minha está 9,2. Fiz um ultrassom de abdômen que deu gordura no fígado. É grave. Jandira, realmente pacientes que são diabéticos têm uma maior tendência de ter esteatose hepática, de ter gordura no fígado. Também é outra coisa que aparece demais. Paciente diabético, principalmente o diabético mal controlado, que é o teu caso, a hora que a gente faz o ultrassom do abdômen, a gente vê tem esteatose,
hepática, né, de graus variados, aí, que vai de grau 1, grau 2, grau 3, depois pode evoluir até para cirrose, enfim. Aí a situação já é mais grave. Mas então, para você saber se é grave ou não, você tem que ver o grau da esteatose, né? Grau 1, tá tranquilo. Se você ainda fizer a mudança de vida, controlar muito bem o teu diabetes, ao invés dele evoluir para grau 2 e grau 3, ele pode regredir e essa gordura pode desaparecer. Agora, grau 2, grau 3, você tem que ficar mais preocupado aí, porque se você não cuidar, principalmente do teu diabetes, você pode evoluir para cirrose hepática. Outra coisa que é muito importante aqui, ó, o valor da tua hemoglobina glicada está 9,2. Então o teu diabetes está completamente mal controlado, tá? E o que a gente considera um diabetes bem controlado? São pacientes que mantêm a hemoglobina glicada abaixo de 7. Então guarda esse número. Todo diabético tem que saber o valor da hemoglobina glicada. Se tua hemoglobina glicada está acima de 7, está perdendo tempo de vida, diabetes mal controlado. Hemoglobina glicada abaixo de 7, está tudo ok, muito bem. Tua glicose está bem controlada, teu diabetes está bem controlado. Então você, diabético, não se conforme em manter uma hemoglobina glicada acima de 7. Você está perdendo tempo de vida. Existem alguns casos em pacientes já debilitados, muito idosos, em que a gente aceita até uma hemoglobina glicada em torno de 8, mas na grande maioria das pessoas, a terapia-alvo é manter a hemoglobina glicada abaixo de 7, tá? Não se contente. Volte no seu cardiologista, porque eu sempre falo que um bom cardiologista tem que saber tratar de um diabetes tão bem, ou melhor até do que o endocrinologista. Ele vai ver esse valor da hemoglobina glicada, ele vai ver que não está normal, ele vai otimizar. Hoje existem tratamentos fantásticos para o diabetes, seja terapia via oral ou através de insulina, né? Terapias maravilhosas com medicamentos excelentes que vão controlar muito bem o teu diabetes. Diabetes é uma doença gravíssima, pessoal. Eu costumo comparar o diabetes com câncer em evolução. Muitas vezes, dependendo do valor da hemoglobina glicada, é até pior do que um câncer em evolução. Acredite nisso. E quando o diabetes começa a dar sintoma, é porque a coisa já está feia, porque a coisa já vai degringolar, tá? Então não se conforme com essa hemoglobina glicada que você está hoje, porque com certeza dá para melhorar, com certeza você controlando isso vai proteger os seus rins, vai proteger o teu coração e vai proteger o teu fígado. Combinado? Então, Jandira, não se conforme com isso, hein? Procure já então um cardiologista para poder cuidar dessa situação. Tá bom, pessoal? Eu falei para vocês que a clínica Iano está aqui em Indaiatuba, eu acho que eu comentei, né? Mas eu vou falar de novo, está aqui em Indaiatuba, perto de Campinas, Sorocaba, Jundiaí, Limeira, São Paulo. Então, para quem estiver nessa região, pode se consultar comigo via presencial, que eu estou aqui em Indaiatuba, e faço atendimento também para todo o Brasil via telemedicina. Tá ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, não deixa de compartilhar o vídeo, porque quando você compartilha, você pode estar ajudando a salvar uma vida, tá? Você acha que não, mas pode estar ajudando. Uma pessoa vê esse vídeo, olha aí quanto conteúdo. Falamos de esteatose, falamos de diabetes, falamos do alcoolismo, falamos da cardiopatia dilatada alcoólica, olha aí quanta informação. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.